Fala galera, bem-vindos ao Podcast O Canteiro, o canal de construção de conhecimento que a gente vem aí construindo há um bom tempo. Tô aqui com meu amigo Henrico de Ferrari, host do canal. Fala, e aí? Zé, tudo bom? Tudo jóia. E hoje a gente vai dar sequência a uma série relativamente nova, né? Uma série nova e é uma grande série e batizada de Os Grandes Desastres da Engenharia. Explica para nós um pouquinho o que nos motivou a chegar nisso. Bom, como a galera que nos acompanha sabe, eu adoro a parte de acidentes de aviação, né? Uhum. Porque é uma maneira de você aprender com os erros e evitar que se repitam, né? E os processos, né, são reinventados, o PDCA na veia. Exatamente, é muito legal. E aí tem uma frase que eu já contei no episódio anterior, que a gente fala disso, que é o seguinte: quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Boa. Isso é um filósofo irlandês, Edmund Burke, Bonito lá nome. do século XVIII. Legal. Então, assim, é muito importante na construção do conhecimento, que é o nosso jogo aqui, né? Conhecer o que aconteceu para trás, né? Uhum. E se ligar para que não aconteça de novo. Né? Perfeito. Então, assim, tem alguns erros que, ok, teoricamente já não acontecem mais, mas é sempre bom estar ligado, né? E entender como se deram as coisas, né? Este episódio, o episódio anterior, aconteceram praticamente ao mesmo tempo, no mesmo ano, e eles acabaram gerando uma revisão da norma. Então tem toda uma questão que você acaba aprendendo e reduzindo erros, né? Sim. Ou seja, a ideia é trazer aqui eventos tão, não vou dizer grandiosos no sentido de grandiosidade, no sentido de volume, de impactante, Sim. que foram eventos que mudaram o conceito, mudaram a técnica, mudaram as proteções, se criou proteções ou se alterou métodos construtivos, dado a relevância do evento. Sim. A gente fez um episódio há um tempo atrás falando de incêndios. Uhum. E como esses incêndios acabaram mudando as normas, né? Sim, sim. Teve lá em Santa Maria o evento da KISS, né? Sem dúvida. Mas antes disso teve o Joelma, teve o Andraus, tiveram alguns grandes incêndios que foram mudando as normas, né? Uhum. Esse entendimento, essa conhecimento histórico permite que você perceba coisas, e com a mudança de tecnologia, novos problemas vão acontecer, né? Perfeito. Então, é muito importante você entender como se evolui ao longo do tempo com a questão de técnicas, de normas, de atenção, né? Porque também tem muito disso, né? O quão atento você está nos processos para evitar que eles provoquem colapsos, né? Sim. E um bom gerenciamento de risco, como a gente sempre fala, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Bom, como eu disse no episódio anterior, pesquisar essas coisas é algo bastante complexo, né? Tem uma frase que eu adoro que diz o seguinte: no Brasil até o passado é incerto. Muito boa. Então tem muita coisa que a gente não tem fontes, Uhum. né? E isso aconteceu numa época que a gente vivia uma ditadura. Então a questão de documentação e de transparência de um monte de coisas não existe, né? Extremamente restrito, né? Sim. Mas nesse caso eu consegui alguns materiais muito legais, inclusive a gente vai falar deles Sim. lá na frente, né? Que são transcrições do processo judicial e de como as coisas se dão nessa conversa toda, né? Uhum. Sem dúvida. Isso já ligado ao nosso catástrofe, ao nosso desastre do dia, né? Exatamente. Mas vamos lá. Aproveitem. Aproveitem, curtam, compartilhem, comentem, gerem novas sugestões, né? Preencham a história, né? Porventura, Exatamente. em alguma lacuna, vai que alguém é do Rio, por exemplo, já estou adiantando. Boa. Spoiler, fala, eu lembro disso, eu estava lá. Podem compartilhar e participar, porque é para todos nós. Bom, esse negócio foi tão importante, tão emblemático, que até uma das grandes músicas da música popular fala disso, né?
Uhum. Tem uma moça lá do Rio Grande do Sul, que é charada da tua famosa filha, né? Que ela canta Sim. essa música. E o Fê vai botar aí um trechinho pra gente. Opa! Então a gente vai ficar em silêncio uns segundos para permitir que o Fê bote a música aí no rolo, que aí o pessoal vai conhecer. Beleza? Maravilha. Roda aí, Fê. Caía a tarde, feito viaduto. Acho que já deu. Acho que já deu. Vamos lá. Então tá. Então, se ligaram na música, esse evento foi muito marcante. E a gente está falando do desabamento do viaduto Engenheiro Freycinet, mais conhecido como Paulo de Fronten, que aconteceu faz exatamente 54 anos. Foi no final de novembro de 1971. Olha só, cara. Bom, vamos falar um pouquinho do ambiente histórico. Isso aconteceu no Rio de Janeiro, numa época que estava bombando obras no Rio. É o milagre econômico e um monte de coisas, planos. O Rio tinha acabado de deixar de ser a capital federal, né? E estava num projeto de melhoramentos e reurbanizações e tudo mais. Então, aqui tem algumas fotos dessas grandes obras. Né? Esse é o Aterro do Flamengo. Nossa, olha que legal. E hoje em dia o pessoal tem feito aterros lá em Camboriú e coisa e tal, né? Verdade. Mas isso daqui foi uma obra gigante feita no final da década de 50, começo dos anos 60. Uhum. Para quem não conhece o Rio, o projeto ficou assim. Ó. Então aqui você tem a Marina da Glória e todo o aterro, foram feitos museus, foram feitos um monte de coisa aí. E todo esse trecho que aparece o gramado, mais a avenida, mais essa ilha que tem para cá, foi tudo aterrado, né? Uhum. Essa configuração bonita da orla e tudo mais, isso é tudo fabricado, né? Não é natural. Eu morei no Aterro do Flamengo. Sensacional, é muito boa a região. É muito legal, né? Uhum. Muito bonito. Bom, ao mesmo tempo estava sendo feito a ponte Rio-Niterói, que é também um grandíssimo projeto e que faz parte da nossa... Vamos fazer um spoilerzinho aqui. Vamos. Nos próximos dias a gente vai trazer um cara que foi engenheiro dessa obra. Olha só. E ele vai contar pra gente um monte de histórias a respeito dessa obra, que é mais um episódio da série Obras Espetaculares. Vai ser uma honra, hein? E é uma obra espetacular. Sem dúvida. Também isso aqui é a ligação de São Conrado com a Barra da Tijuca, né? O Elevado do Joá, que também é uma obra bastante interessante, né? Duas pistas, uma em cima da outra. É o tipo da coisa que não é comum você ver aqui no Brasil, né? Sim. Rodando em cima do Costão, tem o túnel do Joá, tem obras aí bem legais nesse negócio, né? Uhum. Bom, e aí a gente vai falar um pouco sobre o projeto que a gente vai tratar, que é esse viaduto, o elevado Engenheiro Freycinet, que ele foi feito para ligar a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Zona Sul, a Avenida Getúlio Vargas, que é na região central, e dali ligar para linha vermelha, que vai para a Baixada Fluminense. Eu acho legal só colocar pra galera que enquanto a gente vai falando, a gente tá rodando algumas imagens, o Fê vai dar um jeito de colocar essas imagens para vocês, então aproveitem, né? Desçam da esteira, cuidado para não cair e olhem as imagens que complementam bastante o episódio. Ele acabou não dando tempo de descrevê-las, né? Mas muito bem, pode seguir. Bom, então foi feito o túnel Rebouças, que é um túnel grande, né? Que atravessa todo aquele morro da Floresta da Tijuca e chega do outro lado, que é o Rio Comprido, que era uma região bucólica do Rio, né? Uhum. Aqui tem uma foto dela, olha que bonitinho.
um rio que tinha sido canalizado, ao fundo está lá o Corcovado, e os carrinhos, olha lá, um Ford T, né? Sim, Um sim. negócio bem antigo, por onde fizeram esse elevado. E aí, dessa paisagem bucólica, virou isso daqui. Bom, né, pessoal? Não vamos comentar, acho que não, né? Olhem as imagens. Era realmente uma imagem linda para uma imagem pi, né? Vamos embora. Isso daqui é um modelo muito similar ao que temos aqui em São Paulo, que é o Minhocão, né? Uhum. Então, os caras destroem um bairro, metem um elevado ali para que sirva de passagem, desvaloriza o bairro Absurdamente. e acaba com toda a graça do lugar. Né? Imagina essas residências que ficam a poucos metros de um elevado, né? Então, assim, por baixo é feio e por cima, olha que lindo. E por cima também. É terrível. São modelos de urbanização que destroem bairros para gerar acessos, né? Sim. Então é muito, muito triste do ponto de vista de urbanístico, né? Então esse é o nosso elevado engenheiro Freycinet, que vai ser o nosso caos aqui. Ele foi construído como uma viga central, né? E para que impactasse menos no trânsito, as obras não foram interrompidas, a circulação não foi interrompida. Então, eles fizeram essa viga central, que é um caixão perdido, e foram colocando lajes pré-moldadas em balanços sucessivos, ou qualquer coisa ao estilo, né? Um de cada lado para fazer o negócio. Está aqui uma imagem da... a gente já está na segunda imagem, né, pessoal? Na segunda imagem da obra sendo feita, e são imagens fantásticas, é muito bacana as imagens. Então, essa é a lógica construtiva do negócio, beleza? Beleza. Bom, então estamos lá com um grande viaduto em construção. Sem parar o trânsito embaixo. Sem parar o trânsito embaixo, né? Pouco risco, né? Pouco. Bom, o que aconteceu no final, então, há 54 anos atrás, se a gente tivesse nesse momento aqui, possivelmente a notícia estaria bombando em tudo que é celular. Não tinha celular. Não tinha celular, mas pombo correio, rádio talvez, o rádio. O rádio estaria bombando com essa notícia. Então, era um sábado, na hora do almoço, um dia chuvoso, e de repente o viaduto desabou. Meu Deus. Desabou em cima de carros, ônibus e tudo mais que estava parado no trânsito. A imagem é chocante, né, cara? É muito chocante. E aí, como é que a coisa aconteceu? O acesso a esse bairro, ele se dava por vias locais ou pelo túnel que estava sendo construído e tudo mais. E aí desabou o tabuleiro inteiro em cima de um monte de gente e não tinha equipamentos para fazer o resgate. Caramba! Na época, o corpo de bombeiros era um negócio bastante precário. Eles não tinham nenhum plano de contingência, não tinham nenhum preparo para tratar um assunto desse. Não tinham equipamentos. Tiveram que tirar equipamentos da ponte Rio-Niterói. Caramba! E trazer até aqui com um trânsito todo travado. Chamaram o exército. Foi uma operação de guerra para resgatar feridos e mortos. Demorou uma semana para terminar de fazer o resgate do negócio. Que isso, cara. Que loucura. O produto final foram, como dizem, até o passado é incerto, né? Algo entre 29 e 49 mortos
e dezenas de feridos, mais de 20 carros impactados. Quando a gente fala impactados, Praticamente esmagados, né? exatamente. Olha esse ônibus aí. Essa betoneira aí em cima, ela foi depois classificada como uma das causas do evento. Galera, é um caminhão betoneira, tá? No vão de quantos? 100 metros, você falou? O vão total... 40 e poucos metros. 40 livre, um caminhão betoneira no meio. Parece que tem alguma influência, né? Parece uma influência, né? E não é que quebrou? Meu Deus, cara. Olha isso. Caramba. Olha essa foto. Que impressionante. Eu acho que a gente não gostaria de estar dentro de um carro desse. Né? Jamais. E desse ônibus. Nossa, cara. O ônibus Usina Leblon, 415. Meu Deus, são imagens realmente impressionantes, né, galera? Claro, não são violentas necessariamente, mas são impressionantes do resto desse tabuleiro desabado em cima de uma via, né? Cheio de veículos e pedestres e tudo mais. Bom, alguns números aqui sobre esse tamanho dessa encrenca, né? Estimaram entre 2.500 e 3.000 metros cúbicos de concreto no chão. Caramba! Nesse tabuleiro, né? Os caras, como eu disse, demoraram uma semana para conseguir tirar. Foram entre 20 e 22 carros, um ônibus e um caminhão que foram esmagados nesse acidente. E a questão de mortos, que nem se sabe exatamente quantos foram. Certo. Aí foram criadas comissões para tratar do assunto. Lá vem. Lá vem as nossas histórias brasileiras. Bom, aí foi o Instituto de Criminalística, que seria a polícia técnica, montou uma comissão para analisar. O governador do estado montou uma comissão com 10 engenheiros de notório saber. E foi feita uma comissão da terceira vara da Fazenda Pública, que eu não consegui entender por quê, mas então eram 3 comissões. E o COP, que é um departamento de engenharia avançada lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, emitiu laudos e trabalhou em cima disso. Uhum. O resultado da perícia aponta que o problema foram as vistorias que foram abertas. Só para entender aqui, ó, esse é um detalhe da região onde aconteceu o acidente. A gente tinha 2 grandes, eles chamam de ruas, mas eram quase que avenidas que cruzavam o viaduto aí embaixo. O resto eram ruas menores que nem cruzavam, mas o trânsito afunilava nesses... Sim, desembocava embaixo. Exatamente. Né? Então, uma numa direção, a outra rua na outra direção. Então, era por aí que se passava embaixo do viaduto para quem estava no bairro. Uhum. E aí você tinha vãos que eram da ordem de 40 metros entre pilares. Nas outras regiões, os vãos eram menores, mas aí eram os maiores vãos. E o acidente aconteceu aí, por coincidência, né? E aí, então, a causa apontada foram essas janelas, que eram por onde você retirava as formas desse caixão perdido, que era a viga central do viaduto, né? Galera, tentando descrever um pouco a imagem aqui para a galera que está só nos ouvindo, a gente tem um núcleo, né, um caixão, como a gente fala, no core dessa ponte, né, no centro dela, e ele foi aberto diversas inspeções. Tu estava comentando antes, Henrico, foi aberto as pessoas para retirar a forma? Isso. Mas por que não fizeram a forma perdida e deu? Vai economizar, possivelmente, né? Mas aí queriam reaproveitar nos setores para frente, sei lá. Vai ter que desmontar e passar por aquele buraquinho de inspeção. Loucura, então, né? buraquinho não era nem tão buraquinho, né? Porque a gente tá olhando de longe aqui, exatamente, né?
E aí a loucura, né, que tu tava comentando, não sei se eu tô já te atravessando, mas Não, comentando, estamos comentando. esse core tu tava colocando que ele era protendido, né, inclusive foi a primeira obra protendida, como tava Tanto colocando. que o nome do viaduto era homenagem ao engenheiro francês que desenvolveu a proteção. Pô, mas que homenagem. Faz homenagem e cai o negócio. Pois é. Mas o que chama atenção, né, é num dado trecho diversos segmentos com o acesso alinhado e em outro com o acesso desalinhado. Então, assim, um deles está errado, né? Não tem como. Se tu pensar na proteção, teria que ser alinhado, de fato, para te manter as cordoalhas e as linhas de proteção. Agora, tu também cria uma zona de fragilidade aguda, né? Em vez de distribuí-la. Com certeza é bem preocupante esse monte de acesso. E como tu bem disse, olhando na imagem aqui, parecem pequenos. Mas tu vai olhar lá, deve ser uns acessos de 2 metros, comparando com a rua lá, sei lá. Não sei. Um metro Eles falavam de algo de quase 1 metro por 1 metro. Ah, tá. Uhum. Mas grande, né? Já é. Mas aí, assim, lendo os alfarrábios indo lá dentro dos processos, o que dizem é o seguinte, que não constavam do projeto essas aberturas. Olha só. Então, aliás, quem projetou era o dono da construtora. Né? Ou seja, a construtora construiu e projetou. Exatamente. Tava com a carga só nela. Exatamente. E aí, não tinha no projeto explicitado aonde que você ia colocar o negócio. Meu Deus. Então, eles foram colocando meio que aonde achou que era legal, né? Sim, no dia que tinha engenheiro acompanhando, ficava no lugar certo. No dia que não, ficava no lugar que a equipe quis. Exatamente. Então, esse elemento foi considerado o principal motivo pelo processo. E, assim, como aquela região era o vão maior, tinham mais furos naquela região também. Sim. Né? Então, nesse vão, parece que de 40 metros, tinha 11 aberturas dessas. Nossa, cara. Então, quão fragilizado fica o negócio quando você tem um monte de aberturas ali nessa situação, né? Aí tu põe um caminhão betoneiro andando em cima, no dia de chuva. Exatamente. Que podia ter lâmina d'água, sei lá. Outra coisa, esse monte de buraco, será que não encheu de água esse negócio dentro, sei lá? Pode ter dado uma sobrecarga, enfim. Bom. Tem tanta coisa assim que muitas vezes a gente até comenta em algumas obras que o cliente está ainda em fase de construção e às vezes ele não se dá conta e permite certos alagamentos. Eu costumo falar para o cliente assim, cara, lembra que 1 milímetro de água na tua laje é 1 quilo por metro quadrado. Aí o cara fala, mas é 1 milímetro. Mas é 1 quilo. Então, assim, 50 milímetros, que é 5 centímetros, já está com 50 quilos de sobrecarga por metro quadrado. A tua estrutura aguenta isso? Então, quando tu vai olhar, assim, o alagamento de estruturas é gravíssimo. A gente não pode permitir que elas fiquem alagadas, né? E às vezes a obra nem tchum para isso, nem imagina que isso pode ser uma sobrecarga. E ainda no momento frágil, porque está em obra, está com um furo, bota o caminhão betoneiro lá em cima. Não, assim, faz tudo para dar errado. É muito absurdo, né? Isso conversa muito com o acidente que a gente viu atrás, né? Sim, com o do episódio anterior, né? Sim, que é muito, muito bizarro. Bom, aí eu tive a oportunidade de ler documentos que falam sobre o processo judicial de como é que a coisa foi sendo justificada. Né? E aí a gente vê algumas coisas que... Eu estou falando muito bizarro, mas tudo é muito bizarro nisso. Né? Uhum. A primeira foi que foi alegado que o problema aqui foi uma figura de jurídica que existe no direito anglo-saxão que se chama atos de Deus. Atos de Deus, cara. Ou seja, ninguém teve culpa, foi um negócio que passa por cima da técnica, passa por cima de tudo, que seria alguma coisa como uma força maior. Né? Pois eu ia colocar, existe por motivos lá, né, força maior e tem os casos de Deus, atos divinos, como é que é um acima ainda? Sim. Que isso, gente?
Talvez a lei da gravidade possa ser classificada como um ato de Deus. Um ato de Deus, tá ali, né? Meu Mas- Deus, cara. Mas muito bizarro. E aí, depois, eu trouxe aqui um texto que foi uma transcrição do que o perito da defesa usou, Contratado pela construtora e Exatamente. projetista. que o cara veio de Portugal como grande especialista para fazer a avaliação do que tinha acontecido. Quer ler para Cara, nós? posso ler. É que eu tô rindo aqui, não sei se eu vou conseguir ler. Vamos lá, pessoal. Eu vou ler aqui na minha melhor leitura possível, mas pasmem, né? Então, o recorte que o Henrico trouxe para nós diz assim: a engenharia estrutural não é uma ciência exata. O cara começa bem, né, cara? O cara começa bem. E aí ele coloca: conforme observa o professor Edgar Cardoso, é uma técnica correntemente baseada em hipóteses mais ou menos verossímeis e mais ou menos confirmadas ou aproximadas da realidade da natureza. Ou seja, tem dois mais ou menos na mesma frase, né, cara? Ai, que sensacional. Por isso, muitas questões no estado atual do conhecimento estrutural surgem diferentes conforme são analisadas de acordo com tais hipóteses, dependendo, naturalmente, inclusive da sensibilidade do analisador. A teoria da relatividade, né? Cara, é sensacional, cara. O cara é um gênio, né? E aí ele segue ainda, né, com o texto Pérola dizendo: isso significa que caixa alta, negrito, setinhas. No projeto e na execução de uma obra de engenharia, existem sempre fatores de incerteza e imprecisão. Ele podia ter citado os atos divinos aqui, seria o melhor momento. Não só com relação às hipóteses básicas adotadas para o cálculo estático, como também no que concerne as características dos materiais empregados na construção. Cara, que loucura isso! Não, isso é um texto verídico. E vai publicar falando que são duas palavras. Puta que... Eu vou falar, não fui eu que disse embaixo, né? Foi tu, tem a gravação. Cara, isso aqui é absurdo, cara. É um absurdo, É muito louco, né? Não, eu acho assim, é legal de trazer um outro aspecto, que uma vez a gente conversou num episódio que foi sobre, não era geodésicas, né, que tu construiu? Cúpulas. Cúpulas. E aí tinham modelos que representavam a distribuição da estrutura, então se ensaia através de uma maquete de um modelo de cálculo, tu ensaia aquela estrutura, rompe ela, e aí, claro que é empírico, tu consegue fazer um modelo em escala, e beleza. Cara, isso eu acho lindo. Isso é engenharia pura. Sim, isso é uma obra, só para contextualizar, da década de 50. Então, assim, a gente estava indo fazer um retrofit num edifício histórico, tombado pelo patrimônio, não sei o quê, e achamos os projetos e as cúpulas, o cara tava, era um projeto a nanquim, à mão, em que o cara descrevia a geometria da peça e dizia que não existiam modelos matemáticos à época para dimensionar isso, então eles tinham feito os modelos, a ruptura, e o modelo que melhor desempenhou era o que tinha sido retratado naquela geometria e que era para construir daquela maneira. Cara, isso é brilhante, né? Isso é brilhante. Muito legal. E não caiu, tá lá. Tá lá até hoje. Estava em pé, você manteve em pé. Então, isso é engenharia pura. Não é um ato divino ou a incerteza do nosso amigo Edgar Cardoso aqui, né? Não, e que loucura. Foi trazido de Portugal como um mega especialista para justificar o negócio. Acho que eles foram procurando. Você fala isso para mim, não. Fala isso para mim, não. Aí chegaram lá em Portugal, um falou, eu falo, então vem para cá. Pois. Meu Deus do céu, cara. E o COP, esse departamento de pesquisas avançadas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na década de 70, no começo da década de 70, tinha um supercomputador, possivelmente a manivela, mas um supercomputador. Aqueles dos furinhos, assim, rolos. E os caras, por elementos finitos, conseguiram verificar e chegar nas causas que eram esse problema dessas janelas abertas. Constatando que é por elementos finitos ainda, né? Que é uma precisão bem maior. Então, assim, é muito louco que, assim, tem a coragem de barbarizar o negócio. Né?
Cara, e falar essas coisas. eu tô impressionado. Tô impressionado. Bom, e agora vamos para a área da impunidade, que é recorrente, né? E infelizmente, como a gente estava falando de conhecer a história, né, para não repeti-la, mas ainda existe muita impunidade, né, no Brasil, principalmente nessa área de engenharia, em que foram arrolados como possíveis responsáveis o dono da consultora, o engenheiro residente e o ex-estagiário, que tinha se formado na obra. Maravilhoso. E, no final, 2 ou 3 engenheiros da empresa de gerenciamento do Estado. E, no fim do dia, só teve um responsável criminal, que foi o dono da construtora, que recebeu uma pena de 1 ano, 4 meses, 10 dias e não a cumpriu. Que isso, cara? Então, assim, morreram dezenas de pessoas, num número indeterminado até o momento, e no final do dia, ninguém foi apenado por conta disso. Eu achei que tu ia falar que a culpa foi do estagiário. Daí eu ia falar, não, para. Fê, corta, não posso. Pois é. Que absurdo, cara. Não, e 1 ano de pena pro cara, e o cara ainda não cumpre. Como que é isso, né? Que maluquice, cara. É o jogo de poder que aconteceu na época e que, infelizmente, ainda hoje... E assim, mais para frente a gente vai tratar de casos mais atuais, mas que também não acontece nada com os responsáveis, né? Sim, sim. Então, assim, é uma triste realidade do Brasil e que é importante a gente botar isso às claras, né? Porque tá errado. Sim. E isso faz parte, eu entendo, que do processo de desvalorização da nossa profissão. Sem dúvida. Porque enquanto a gente não tiver responsabilidade pelo que faz, a gente não vale muita coisa, né? Sim, sem dúvida. Então isso é algo bastante relevante e complicado. Não, acho que até para nossos colegas entenderem o tamanho da responsabilidade que a gente tem ao atuar na área que a gente atua. Tudo bem que a gente respeita a medicina e diversas outras áreas, as áreas que são fundamentais e básicas para a nossa existência, mas a engenharia, ela também pode ser catastrófica, né? Nesse sentido, ela também tem uma responsabilidade gigantesca. Não é só o cara que controla, faz o checklist do avião, né? É o cara que também faz o projeto, é o cara que também executa, né? E a gente tem aí, começa a olhar o grau de importância disso e linkar a mão de obra, né? Quando tu vê se a gente tem algo extremamente importante e que lá na ponta é um operário com baixa instrução e sozinho, sem acompanhamento, para checar um posicionamento de armadura e um monte de coisa. Claro, isso vem com um efeito dominó e muitos engenheiros projetistas, calculistas estruturais, já têm por hábito aumentar a carga, fazer pelo pior caso para distribuir para tudo para que eles não errem. Se tu faz assim, tu tem um caso A, B e C, e tu coloca só a armadura necessária para cada um deles, a chance dele botar o A no B e o B no A é gigantesca. Então, assim, a gente já faz vários subterfúgios em projeto para sempre ir para o máximo. Vai para o máximo, vai para o exagero, exagera, exagera, exagera. Inclusive os métodos, né? Antigamente a gente se calculava com o método de Cross, era um método de contribuição de carga, muito mais manual e muito menos preciso. Com o advento da matemática computacional, né? A gente... Depois que veio o personal computer, que daí não precisava ser uma copy, né? Porque naquela época só tinha uma grande instituição, ninguém tinha computador nos anos 70, nem nos 80, né? O computador pessoal veio nos 90. Mas com a vinda disso, a gente conseguiu, através de elementos, né? De funções matemáticas aprimoradas e a engenharia de computação, resolver os problemas de maneira mais apurada. Então, hoje, a nossa engenharia ela é muito mais específica, ela é muito mais minuciosa. Mas calma aí, né? Se a gente for minucioso demais e cometer um erro, a conta vem, né? Também, o inverso também acontece. Então não adianta ser extremamente ousado quando tu não consegue olhar a mão de obra que tu tem lá, quando tu vê que assim, não há responsabilidade ou seriedade de empresas, de fiscalizadores, e aí quando tu pega tudo isso e monta numa obra do Estado, do governo, e aí tu já vê que existem mais outras questões, né? De ilegalidades, desvios, e aí, gente, a gente entra num laiá aqui que é enorme. Eu tive uma vez uma discussão com um calculista
que eu falei para ele que não fazia sentido que eu tivesse usando, era uma obra de alvenaria estrutural, nada do outro mundo, mas que eu tivesse usando um bloco com uma tal característica no primeiro andar e a mesma característica no último, né? E aí ele virou para mim e falou assim, eu projeto assim porque eu sei como vocês constroem. Eu quase dei na cabeça dele, né? Mas no final das contas é isso que você estava falando, né? Não, mas é que aí tem que ter um certo bom senso, né? Fazer, cara, tudo bem, mas eu pôr em cima não acontece nada, né, amigo? Mas só pesa mais. Só pesa mais, mas de fato a gente tem que fazer muito isso. Eu já tive ocasiões de obras em regiões remotas em que quando a gente fez os projetos iniciais e apresentou para o cliente nos retornou e falou assim, olha, a gente adorou os projetos, mas não faça assim. A gente falou, por quê? Não, porque eu tenho medo, o meu grau de fiscalização me deixa numa zona de risco muito grande, então assim... Vamos colocar mais, inclusive assim, subterfúgios que a gente já fez em projetos, lógico, a gente jamais vai dar nome aos bois, mas de colocar assim, de colocar um FCK na planta, mas calcular o prédio tudo com um FCK menor. Porque o cliente falou assim, olha André, o risco de eu não atingir o FCK lá nessa localidade é altíssimo. Então se tu colocar na tampa, eu vou estar fora. Então calcule já com algo muito minorado, que quando eu estiver fora, a gente ainda tem chance de estar dentro. E foi exatamente o que aconteceu. Então, a gente tem aí um abismo, né, de controle, de tecnologia, de seriedade na nossa profissão, que tem que ser levado em conta, né? Bom, de novo, a questão de impunidade vai para a área de quanto as pessoas que foram atingidas receberam. Então, assim, no caso anterior... se passaram 50 e tantos anos e ninguém recebeu nada, né? Aqui demorou mais de 10 anos para que as indenizações ocorressem. Meu Deus. Então, assim, imagina uma família que perde o seu arrimo e que só vai ver alguma coisa... algum suporte, né? Dali a 10 anos. Absurdo, né, cara? Absurdo. Então, assim, é um impacto social gigantesco também. Né? Sim, sim. Além da perda de vidas humanas, que não tem... irreparável, né? Uhum. Bom, e, de novo, como aconteceu no capítulo anterior, essa obra não tinha nenhum seguro. Isso não era praxe à época. E esse acidente, junto com o anterior, que foi o do Palácio de Exposições da Gameleira, lá em BH, acabou impactando a engenharia e houve uma revisão da norma, né, para esclarecer e fazer com que procedimentos passassem a ser de norma que não eram à época. Eu acho que as normas elas vão evoluindo, elas vão se aprofundando a nível de resguardo, de proteção. E essa proteção é proteção nossa como engenheiro, sabe? Ela tá ali para nos ajudar. E a gente falou isso também no episódio anterior, no sentido de tem pessoas, tem profissionais que parece que eles estão ali lutando contra a norma, né? E a norma ela é algo que tá te escorando, tá te apoiando, né? Então, e aí entra na questão da, mas é obrigado, não é obrigado. Cara, ela é um apoio, ela te ajuda, ela ajuda o meio técnico a contornar possíveis problemas e riscos, né? E ela é aberta. Muitas vezes quando uma norma é revisada, ela vai como é que se fala, né? A consulta pública, etc, etc. E nós, como profissionais, podemos participar. O CREA é aberto. É que o problema é que a gente não se mexe, não participa, nem nada. Mas essas entidades recebem super bem profissionais que querem participar. Então, a norma, eu leio ela como algo comum a um meio, né? E a gente tem que respeitá-las e entender que as pessoas que fizeram ela têm muita bagagem, já fizeram muitas coisas, têm muita experiência e as coisas que estão lá é porque existe um porquê. Não é assim, isso daqui... Como eu já ouvi falar... Eu já ouvi falar, não, isso aqui é um lobby do... Não, gente, né? Por favor. Se você calculou, você tem base técnica para ter certeza que aquilo ali não é técnico, porque muitas vezes a pessoa não tem. É o achismo dela, que nem o nosso companheiro aqui no Ato Divino, né? Que chegou lá. Meu Deus do céu. Mas é isso. Cara, adorei o tema. Muito obrigado por trazer isso para nós. A nossa série de grandes desastres. A gente vai sempre trazer conteúdos que realmente impactem o nosso meio. Galera que está nos ouvindo, participem, comentem, curtam o canal. Preencham lacunas nessa história. Se alguém por acaso viveu, vivenciou,
conhece uma história dessas, tragam para nós, para que a gente possa estudar e trazer para todo mundo. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima. Até mais.